meu nome é Giovana e começa agora o Digitais Entrevistas. O tema de hoje é catolicismo e aqui do meu lado está o Padre Antônio, que é assessor de comunicação da Arquidiocese de Campinas. Bom dia, Padre. Bom dia. Como início, eu queria falar dos pilares da Igreja Católica. Quais são esses pilares e qual a sua principal função? Um dos primeiros pilares é a fundamentação bíblica, né, onde nós temos a Bíblia como orientador da nossa doutrina, né? Mas, diferente dos protestantes, né, nós não estamos apenas presos à Bíblia. Então, nós temos aquilo que a gente chama de tradição da Igreja, o magistério da Igreja. Por quê? Porque nós conhecemos, nós afirmamos que nós somos católicos, apostólicos, romanos, né? No sentido de que apostólico vem da tradição dos apóstolos. Então, além da Bíblia, tudo que os apóstolos nos deixaram como tradição oral, e aí depois vieram os escritos dos chamados padres da Igreja no início dos primeiros séculos, lá, né, nos primeiros séculos da Igreja. E hoje nós temos os bispos, que são sucessores dos apóstolos. Então, é o que nós chamamos de magistério da Igreja. Então, nós temos como fundamento que orienta a nossa doutrina a Sagrada Escritura, a Bíblia, né, que é a Palavra de Deus, o Primeiro Testamento, né, que é antes de Jesus, os profetas, né? E nós temos os evangelhos, que é o Novo Testamento, as cartas, né, todo o Novo Testamento, que é tudo aquilo que aconteceu depois de Jesus, né? Isso, então, a Sagrada Escritura. E depois a tradição da Igreja, com os documentos da Igreja, que primeiro foram os Santos Padres, né, que foram aqueles que estavam próximos dos apóstolos, e aí sentiram a necessidade de escrever algo, para que a gente pudesse, as futuras gerações, né, pudessem ter contato com aquela experiência primeira lá dos apóstolos com Jesus. Em 2014, foi feita uma pesquisa que mostrou que 81% dos brasileiros são criados no meio católico, mas só 61% deles continuam com essa religião. Isso é uma preocupação para a Igreja Católica? E por que isso acontece? Nós temos trabalhado isso, né, nas nossas igrejas, nas nossas formações, no seminário, né, na formação dos futuros padres. O que nós podemos fazer para fazer com que as pessoas se encantem, se apaixonem por Jesus? Esse é o grande, diria assim, o grande desafio, né? Agora, é claro que, e aí isso nos conforta no sentido de que a religião, muito mais do que teoria, e aí a gente pode passar anos e anos estudando, ela é uma experiência. E o Padre Francisco, né, o atual Papa, ele é considerado muito polêmico por conta das suas declarações. Em 2014, no 25º aniversário da queda do Muro de Berlim, ele deu uma declaração que nós precisamos construir pontes e não muros. Esse lado polêmico dele, essas declarações aproximam ele da nova geração, e isso é importante porque essa geração pode não se identificar tanto com a Igreja, e essas declarações podem aproximar mais ainda. Eu diria que assim, o Papa Francisco, ele tem exercido, acho que o papel fundamental que é de um líder religioso, né, no nível dele, no sentido de um líder a nível, né, mundial. Ele representa a Igreja Católica. Onde ele vai, é a Igreja Católica que vai. E o que ele fala é a Igreja Católica que fala. Então, eu acho que ele tem exercido com muita propriedade o seu ministério. É necessário, sim, se aproximar das novas gerações. E o que a Igreja tem que falar? A Igreja tem que falar dos problemas atuais. A Igreja tem que ajudar as pessoas naquilo que elas estão vivendo, né? Foi isso que fez Jesus. Jesus também foi, eu ouso dizer, sem nenhum problema, Jesus também foi um revolucionário nesse sentido, né? Ele não pegou em arma nenhuma, mas ele fez uma verdadeira revolução no pensamento. Por isso que
ele arrastava multidões. E por isso hoje o Papa Francisco também, né, dificilmente você manda uma frase do Papa Francisco, seja em qualquer, no Instagram, no Facebook, e dificilmente vai ter alguém criticando aquela frase, né? Claro que encontramos, porque isso é próprio do ser humano. Tem sempre quem se identifica e quem não. Mas assim, quando eu digo que existe um grande número que se identifica, porque ele não fala só para os católicos, né? Ele é um líder religioso, ele é líder dos católicos, mas ele fala, e esse é o papel do Santo Padre, do Papa. O Santo Padre, a gente chama de vigário de Cristo, né? É aquele que representa Jesus hoje. A igreja tem essa missão, dar continuidade à missão de Jesus. E aí ele fala em nome de todos os católicos. E por isso ele não fala só para os católicos, ele fala para o mundo. E ele tem dito e falado, os seus discursos têm sido com muita propriedade, né? Ele tem se posicionado no sentido daquilo que ele defende, daquilo que o Evangelho defende. Então eu ouso dizer que o Papa Francisco tem se colocado, né, em prática o que o Evangelho nos convida, com muita coragem e com muita convicção. Ele não fala simplesmente, né, para ser aplaudido, mas ele fala porque ele acredita. Tá bom. Então, com isso, a gente encerra o Digitais Entrevistas com o tema catolicismo. E eu agradeço ao padre pela presença e muito obrigada.